Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. E aqui é o Matheus. Rapaziada, começando aqui mais um programa da Central do MMA. Hoje a gente tem um novo membro da Central. Não, tô zoando. Lucas Carrano veio aí, cara. Brigadão por aceitar o nosso convite aí, cara. Presença, ó. Eu vim porque ele me ameaçou. Eu estou aqui sob forte ameaça dele, ó. Ele falou, se você não for, o pau vai cantar. Que bochechinha linda que ele tem. Olha que coisa maravilhosa. Fortemente armado. Isso daí, cara. O Carrano, não obstante em vir, ele trouxe também o chefe, né? Trouxe o patrão ali, o Renato. Tá me soprando as respostas aqui. Exatamente. Rapaziada, a gente... Aquele padrãozinho. Carrano, pede pra galera dar o like aí, se inscrever, porque, pô, vocês não vão desrespeitar o convidado. Não, pô, é uma falta de respeito, assim, como poucas vezes. A última vez que eu fui desrespeitado desse jeito foi quando a minha mãe me fez com essa cara, né? Pelo amor de Deus, dê o like, comente, engaje, engane o algoritmo para que ele pense que, de fato, né, eu sou... Vai sair alguma coisa boa aqui, né? Vai ter alguma coisa que vai prestar, mas, pô, faça a sua parte, seu mentecapto. Boa. Isso, perfeito. Cara, galera, vamos falar aqui, então, bora para o que interessa, vamos falar sobre Sean O'Malley, na verdade, Merab versus Sean O'Malley, UFC 316, esse final de semana. Aqui a ideia é a gente trocar um pouco sobre o que a gente pode esperar dessa luta. A gente trouxe aí um especialista para falar, um cara com muita bagagem, com muito conhecimento, para dar essa opinião aí sobre essa luta. E é isso. Cara, eu queria começar perguntando já para o Carrano, cara, o que você acha que a gente pode esperar de diferente do O'Malley para essa luta? Porque ele deu lá algumas desculpas diferentes, né? Vamos dizer assim, algumas razões diferentes do porquê ele perdeu na primeira luta. Teve a questão da iluminação, tinha lesão na costela, tinha o cigarrinho de artista, várias coisas ali que ele falou que atrapalhou, mas você acha que a gente tem algo diferente que o Sean O'Malley pode oferecer para essa luta? Cara, eu acho que tem alguma coisa que ele pode oferecer diferente, sim. Eu só não acho que vai ser... E, de novo, né? Esse esporte já... Eu já vivi coisa suficiente nesse esporte para queimar minha cara e para ter que depois todo mundo vir falar, seu otário, você falou isso e aconteceu o contrário. Feliz ou infelizmente, eu não tenho a capacidade de prever o futuro, mas eu não acredito mesmo que haja uma possibilidade do O'Malley fazer uma revolução no jogo e na vida dele nesse tempo. A própria ideia, né? Ele citou essas justificativas dele. Eu não duvido, de fato, ter afetado ou feito alguma coisa. Mas, primeiro, até porque é o seguinte, lembraram no podcast esse final de semana, logo antes do UFC lá da Esfera, eu tinha chegado a comentar isso, que a iluminação do UFC ia ser diferente. Então, provavelmente, isso poderia afetar... Porque era uma estrutura totalmente diferente. O UFC é muito padronizado. Qualquer lugar do mundo que você vai... tem a mesma estrutura, que vai... Isso é uma parte também que eu trabalho muito diretamente, então eu já tenho uma certa familiaridade. E eu imaginava, mas isso vale para os dois. O Merab também não está acostumado. Ninguém estava. Aquilo foi novidade para literalmente todo mundo que entrou. A segunda coisa que ele falou, o lance, beleza. Às vezes ele exagerou na dose, às vezes ele trocou de fornecedor. Mas, meu irmão, 4,20 para ele, o relógio está travado no 4,20, não foi nessa luta também, não. Ele vem completamente esfumaçado desde o dia que ele apareceu. Enquanto estava dando certo, estava ok, né? Exatamente. Aí aquela, chegou em casa, pegou a mulher traindo com um outro no sofá e vendeu o sofá. Não adianta, né? Não sei se ele está tentando achar um bode expiatório aí, um bode fumatório, mas enfim, eu acho que, agora falando sério, pode ter mudado alguma coisa de treino, e eu entendo que às vezes não é nem pelo fato em si, é mais para poder mostrar o comprometimento e a forma como ele está levando a sério, questão de objetivo e tal. Show. Eu acho que isso pode fazer uma diferença. Mas é aquela porcentagem, que no esporte de alta performance pode ser o suficiente para ele vencer. Eu não acho que é impossível que ele vença por conta dessa margem. Mas eu não acho que a gente vai chegar lá e, de repente, do nada, o Sean O'Malley vai virar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Não é assim. Ele não vai revolucionar o jogo dele do dia para a noite. Vai ser um negócio gradual, incrementar, e ele vai depender de outras coisas, na minha opinião, inclusive, de que o Merab esteja um pouco abaixo. Porque mesmo se ele der uma subida, na minha opinião, e o Merab fizer a apresentação, aquela apresentação segura dele, eu acho que ele continua dependendo de um soco, né? Que é o grande... a grande arma dele, mas também é o grande calcanhar de Aquiles. Sim, e teve uma coisa, cara,
tem duas coisas, dois fatores ali que eu fiquei pensando um pouco. Ele não luta desde setembro do ano passado. A gente Desde já essa tá derrota, né? Não foi? Depois desde não essa toma derrota, foi a foi revanche imediata. E ele teve tempo para se preparar para esse jogo, isso é inegável, porque ele já estava na expectativa de ter essa revanche de qualquer forma, sabe da boa vontade que existe do UFC para com a imagem dele, etc. E ele tá com toda essa pegada aí de mudei tudo, agora tá diferente. Eu vi essa semana, a gente até publicou lá no Twitter, ele fez toda uma simulação para luta dentro da casa dele, tem lá um espaço de treino, e aí ele colocou a música de entrada, fez walkout, colocou uma galera para encenar também ali como se fosse a plateia, fez todo esse trabalho assim de simulação, e aí no final ele lutou com o cara, obviamente, né? Não fez só a entrada. Eu acho que ele tá botando muita fé que ele não foi quem ele poderia ter sido na primeira luta. Somado isso com esse tempo que ele teve para se preparar, você acha que de fato ele não tem como mudar muito do que a gente já viu? Eu acho que não tem. Acho que, assim, tem como ele mudar, mas eu não acho que tem como ele revolucionar, sabe? Assim, não vai chegar lá, um Sean O'Malley que vai quedar o Merab e vai, finalizar ele. Não é assim, entendeu? Ele não vai revolucionar o jogo. Ele vai fazer mudança incremental, né? Melhora incremental no jogo dele. Até porque essas mudanças todas aí que a gente está falando vieram da mudança de ano, né? Foi do dia 1 de janeiro para frente. Ele falou que essa foi um comprometimento. Foi o New Year Resolution dele? Para o ano de 2025, Então, também não foi que é desde setembro, né? Foi nos últimos 5, 6 meses. Sim. Mas é aquele negócio, nossas declarações elas podem ou ser um gabarito ou envelhecer mal para cacete. Mas, cara, eu acho que ele segue, ele chegando bem, e mesmo que para mim é parecido, o cenário segue parecido com a primeira luta. Ele tem a capacidade de nocaute dele, ela é inegável, principalmente nessa categoria. Ele tem mais alcance do que o Merab, mas ao mesmo tempo, por ser mais longo, o centro de gravidade dele é mais alto, então favorece, às vezes, o cara que vai tentar fazer esse jogo de isometria, pode tentar levar ele pro chão, esse tipo de coisa que a gente já tá cansado de saber. Talvez essa melhora dele, como eu falei, seja o suficiente para poder que ele consiga achar essa mão que ele não achou. Ele tava realmente, parecia que tava numa marcha lenta na última luta. De novo, acho que seria até inocência nossa pensar que ele ia falar assim, puta, isso aconteceu porque o Merab é muito melhor do que eu. É claro que ele vai falar que ele tava mal, que ele... Se ele mesmo não acreditar nisso, fudeu. Se ele entrar lá falando, cara, esse cara é muito melhor do que eu e eu já perdi, não tem muito o que fazer. Mas aí, como é que isso traduz com a realidade? Eu acho que ele pode aumentar a chance dele conseguir aquele jogo. Mas o caminho para ele é um caminho... Eu até acho que eu cheguei a falar isso no podcast. Tipo, Anderson e o Weidman, Anderson e Chael sabe? Tipo assim, tem um... Eu não tô dizendo que é exatamente igual, mas quando você olha no caminho e no casamento de estilos, é isso, o caminho dele é conseguir achar o Merab, frustrar ele e manter ele na longa distância para quem sabe tentar nocautear, beleza? Não deixa chegar perto, não deixa abraçar, não deixa quedar e tudo, não deixa ele levar na grade, cansar os braços, etc. O duro é fazer isso com o Merab igual um tarado, 25 minutos ali. Eu acho que essa mudança, todas essas mudanças dele são muito mais para a parte mental, para ele se motivar, porque ele mesmo disse que na primeira luta ele criou uma rivalidade que não era verdadeira com o Merab. Ele odiava o Merab e não era genuíno, e que isso prejudicou ele. Então eu acho que toda essa mudança que ele fez, todo esse negócio que ele fez, é mais para mexer com a parte mental dele, para motivar ele, para ele vir motivado, porque realmente ele apresentou uma performance bem baixa na primeira luta, mas aí eu acho que entra num terreno perigoso da gente descredibilizar o campeão. Falando assim, pô, não é que o Merab é tão melhor assim que o O'Malley, realmente, como o Calano falou. É que o O'Malley estava num dia ruim, e eu não acho que seja isso. Tanto que o Merab era um cara bem acertável e que tomava muito knockdown por luta, e na luta contra o O'Malley, que é um cara perigoso, e contra o Umar, que é um cara que golpeia muito bem em pé também, dali do plano Magomedov é um dos melhores, ele não tomou, ele não correu esse risco. Então, a gente também tem que dar muita credibilidade para o campeão, sabe? Eu acho que é muito bom de estratégia, isso é bom a gente dizer também, né? Sim. O camp lá do Ray Long é um camp que sempre teve essa do Matt Serra, né? E tal, eles sempre tiveram
esse histórico de produzir bons estrategistas, acho que isso faz muita diferença, eles analisam bem os adversários. Talvez não chega a ser ao nível do Jackson Wink, né, que era talvez o mais brilhante da época do gameplay Prime do John Jones, né? John Jones, Saint-Pierre, era brincadeira. Naquela época ali, eles, quando o GSP vinha do Canadá, né, para treinar com eles, mas eles eram muito bons de gameplay. Mas o Ray Longo e o Matt Serra são muito bons também. Isso faz muita diferença. Acho que o Merab, ele de fato, ele parece ter identificado muitos dos problemas e trabalhado neles. De novo, é um esporte, cara, o negócio do MMA é isso. É um esporte muito curto como um todo. A sua carreira é muito curta, você tem muito poucas chances de mostrar, e cada aparição sua, profissional, ela representa muito da sua carreira. Então acaba que a amostragem ela é pequena. Isso transforma a forma como a gente interpreta as coisas. Se o Merab chegar agora e cagar na retranca, a gente pode acabar falando assim, puta merda, às vezes foi só um lampejo. Mas me parece que até o momento ele, talvez a pior luta dele tenha sido aquela com o Marlon Moraes, né? Uhum, ele tava... Eu acho que foi, inclusive, fica nos highlights dos caralho. E assim, daquela luta em diante, ele me parece ter sido um cara que assim, tratou e lidou com os problemas e com as questões que tinha no jogo dele, as limitações, e escondeu um pouco mais os buracos que tem no jogo muito bem, e isso é digno de nota e de mérito, sem dúvida. Sim. Eu acho também que o jogo do Merab, que é perigoso, que ele faz melhor do que um wrestler convencional, é que ele não só troca os níveis muito bem, como ele, cara, causa um nível de confusão a mais no cara que é bom em pé, que é o striker. Ele não vai ter que só defender as quedas, ele tem que esperar ele vai sendo frustrado, porque cada golpe que ele solta no Merab, o Merab anda para trás e volta para frente para pressionar. E aí ele tenta golpear e aí o Merab entra com uma entrada de queda. Então, assim, o cara vai ficando frustrado, aí a gente fala, mas o Merab tentou 15 quedas e só conseguiu 6. As outras 9 que ele defendeu, cansou, cara. Vai cansando o cara. E o Merab... E ele cansa menos do que os adversários. Ainda tem infinito, né? Ele cansa menos. E ele é muito ativo, assim, também quando tá batendo, né? Ao contrário de muita gente que faz aquela estratégia do colchão, do cobertor molhado, né? Que fica ali por cima. Mesmo na grade, ele bate muito, varia muito, bate na cintura, bate na cabeça. Tá sempre... sempre isso pontua, não adianta, cara. Se você tem um round... a gente viu a luta do O'Malley com ele, a primeira, né? Os dois juízes, se eu não me engano, marcaram 49-46. Aí teve muita gente que ficou em dúvida. Teve gente que marcou 50. Às vezes acaba sendo umas lutas difíceis de pontuar, não para o juiz necessariamente, mas até para quem está assistindo, justamente por isso. Porque é um cara que, do ponto de vista da regra também, ele vê se a luta não está sendo muito... às vezes não tem muito domínio territorial. Não tem muito dano efetivo. Cara, deixa eu pontuar aqui. Ele bate, mesmo que sem tanta pressão assim, mas vai pontuando, avança, tenta posição, porque defender queda não conta ponto. E tentar a queda e ter queda negada também não perde ponto, saca? Então, é isso. Ele segue tentando, e isso, no final das contas, quando você soma ao longo de 5 minutos, de 5 rounds, acaba dando a vantagem para ele muitas vezes. Tanto que você vê nos dados aqui, foram 214 golpes do Merab ao longo da luta contra 49 do O'Malley, no total de golpes. Assim, de novo, né? Eu não quero alimentar só. Eu até acho que estou tentando lembrar o que eu falei na época, e eu dei muito mérito pro Merab pela forma como ele venceu. E eu não quero alimentar aqui também essa teoria do O'Malley, porque, de novo, eu não acho que foi só, foi só porque tal. Mas ele, assim, foi de longe a pior luta que eu já vi ele fazer. Sim. Ele tava, de novo, talvez agora seja bom, porque com uma segunda luta entre eles, a gente vai ver exatamente se foi o... Você consegue ver, dá pra você ter noção, aí não tem conversa mais, né? Não existe desculpinha, não tem mais nada. Mas ele não achou o cara, Os primeiros rounds, principalmente, tava um negócio horroroso. Ele tava parecendo o Alexandre Pato, um veterano de 22 anos, sabe? Peito estufado aqui. Não fazia nada, ficava ali circulando, mas meu irmão, tava bizarro, ele tava apático, né? Isso que me intrigou muito. E o Mal é fanboy do Merab. Ele não tem condições. As pessoas vão falar isso, mas é completamente mentira, uma inverdade. Eu gosto do Merab, daquela foto dele. Ele é humilde, né? Tem uma foto dele com as mulheres bem assim,
Ele não bem mediano, bem mais ou menos. Bem mais ou menos, na cachoeira. Menos. Ele é gente como a gente, pô. Ele não é um cara que se deslumbrou com a fama e com o. Cara, cara, o Merab, ele é muito doido. Eu vi até um vídeo dele, mano. Foi nessa história da cachoeira. Ele tava ensinando a menina como que se defendia de um mata-leão. Aí ele vai lá. Pô, tá maluco. Tem que. Porra, ficar falando de trabalho, isso é aquele meme do cara no jogo lá de basquete com a menina falando, não, porque, pô, você tem que entender que tem que investir, não sei o quê. Pelo amor de Deus, cara. Pô, não faça isso, vai falar de trabalho agora. Não, cara, mas pensa. Você chegou a ver esse vídeo, ô Carrano? Não vi não. Sabe como é? Mano, ele ensina ela, ele vai lá e dá um mata-leão na menina. Aí a menina vai lá e junta nos Países Baixos dele, assim. Essa ele tá me ensinando no mundo real. Como se fosse na briga de baixo. Se você tiver lá no tira-saia e sair um pancadão ali por conta dele, você vai. É isso aqui que você vai fazer. Cara, o útil ao agradável. Eu queria perguntar para vocês dois. Eu, assim, qual estratégia... O poder da caneta. Não. Essa eu vou deixar o poder da caneta pro final. Qual o poder da estratégia? Qual estratégia vocês acham que seria mais viável para o O'Malley? Porque, por exemplo, o Merab tem dois pequenos problemas. Ele não consegue manter bem os atletas que ele derruba no chão. Tanto que ele precisa estar sempre derrubando, justamente porque ele não consegue manter. Então, o O'Malley pode usar disso para sempre subir a luta e tentar ser mais agressivo. E a segunda estratégia é ele, cara, tentar muito mais golpe no corpo do que ele tentou na primeira luta. Eu sei que ele chutou bastante, tentou bastante jab, alguns diretos no peito para manter a distância, para poder entrar com joelhada e tal. Mas, assim, eu acho que faltou a estratégia mesmo do O'Malley. Eu não só achei que ele performou mal, eu acho que ele não acertou também na estratégia. A pergunta é, o que vocês acham que o O'Malley pode trazer melhor dessa luta? Assim, mas o ponto de virada mesmo da luta para ele. Cara, eu vou responder antes do Carrano rapidinho aqui, porque eu tô botando um pouco de fé nessa, vamos dizer assim, nessa nova versão do O'Malley. Do ProErd, exatamente. Eu tô botando um pouquinho de fé pelo seguinte, cara, foi, como o Carrano falou, foi a pior versão que eu já vi dele, ele tava apático, parecia que tava desfocado até, você via na fisionomia dele ao longo da luta, cara, você via que o cara não tava ali. Então eu acho que isso é um ponto positivo, vamos dizer assim, que a gente pode esperar mais ímpeto dele. Agora, o difícil ele é um cara contra-golpeador. Do outro lado você tem o Merab, que é um cara que tem um jogo totalmente adaptável ali à condição da luta, né? Se o cara vai para cima, ele sai, se o cara vai para trás, ele vai para cima, então ele vai fazendo todo esse xadrez ali. É um cara que joga com muito ímpeto também. Eu acho que ele tem um desafio muito grande, cara, muito grande mesmo ali, mas eu vou na do Carrano ali, que talvez esse pequeno ajuste ali dê a ele o benefício da dúvida suficiente para conseguir vencer. Eu ainda tenho uma expectativa de que seja uma luta muito mais disputada, porque o Merab também não é um cara que finaliza as lutas, né? Então tem essa questão, ele não mantém muito o adversário no chão, não finaliza muitas lutas, então você tem um espaço de tempo ali para o O'Malley trabalhar e tentar nocautear, que tem poder de fogo. Agora o duro vai ser ele conseguir superar ali esses 25 minutos de Merab igual um tarado indo para cima dele, né? Cara, eu acho que a leitura eu acho boa, mas eu vou só ser breve, porque é o seguinte, eu acho que chutar, acertar algumas coisas que ele não estava acertando, que ele até tentou, mas não acertou. É chutar muito baixo, golpe reto, de preferência em sequência curta, 1-2, alguma coisa assim, e golpe de encontro. Não tem jeito. Se ele não mantiver a distância, chutar embaixo, bater um golpe reto, o cara veio, ele pegou no cruzado ali de encontro, alguma coisa assim, eu acho muito difícil ele arrumar, assim, pode ser uma coisa circunstancial. Às vezes o Merab erra um movimento, para numa posição errada e aí aparece a oportunidade.
Isso é uma questão de oportunidade, não é uma questão que você trabalha e constrói, mas construindo como estratégia que você entra para fazer, é isso, mano. Chutar ali embaixo, um pouco do que ele fez, diminuir um pouco a mobilidade, bater em cima com um golpe reto e sempre mantendo ele longe, e quando ele tentar aproximar, girar pro lado certo, porque isso foi outra coisa que ele estava fazendo, ele estava saindo pro lado errado toda hora, velho. Uhum. Na primeira luta, saiu muito errado. Várias vezes ele saiu para a mão do Merab. Então, sair para o lado certo e tentar pegar em alguma coisa de encontro, ou então só manter a distância, vira as costas e vai embora. Sabe? Não deixar ele chegar muito perto. Eu gostei de uma parte da estratégia dele de fazer combinações de corpo, e aí depois ele fazia a mesma combinação, só que ele forçava o Merab a abaixar a guarda, e aí ele tentava acertar em cima. Só que ele não estava acertando a distância, lento, porque o Merab tem esse gás para entrar e sair, lento, né? Sabe? Tipo, Sim. Você pode até fazer isso, mas você precisa ter velocidade suficiente para que os golpes conectem. Ele estava lento, cara. Os golpes dele estavam telegrafados. Você falou do golpe no peito. E assim, eu acho que ele, de novo, o melhor que a gente pode fazer é supor, né? A essa altura. A minha suposição é de que ele estava batendo no corpo tentando minar o gás do Merab, o que parece que é impossível. Não adianta bater no corpo para minar o gás dele. Não precisa. Bobagem. Mas ele estava realmente usando, vou tentar. E aí teve uma hora que ele deu realmente um direto, alguma coisa assim no peito do Merab. E aí quando ele saiu, eles desengajaram, ele saiu de novo, parecia que ele ia dar outra e ele veio por cima. Só que, mano, demorou, assim, chegou um fax pro Merab antes falando, olha, fique esperto, porque pode ser que em algum momento, aqui nos próximos 35 dias, você vai receber um golpe. E aí fica difícil. O Merab estava no 1.25, né? E ele, meu irmão, às vezes é por isso que ele quis parar de puxar o coelho, porque era isso, ele tava no. E o Merab. Acho que a melhor chance da luta talvez tenha sido um chip do O'Malley no corpo no 5º round, que o Merab deu uma sentidinha, mas passou muito rápido. Deu um passinho pra trás, né? Porque o Merab, como ele não cansa, ele consegue sair da situação muito rápido e girar, sabe? É difícil, cara. Alguém vai ter que matar esse jogo de gás aí do Merab, porque ele vai ter que acertar a mão, não tem jeito. Agora o Merab por pontos. O Merab falou que dessa vez ele vai pegar pesado, né? É lógico, tem um trash talk ali, mas ele falou, da última vez eu fiz com ele uma sessão de sparring, se eu não me engano, ele falou isso. Isso aí também eu não compro, não. Do mesmo jeito que eu não compro mas eu acho que é para se motivar, sabe? Esse fio branco na barba aqui, isso aqui não chegou, não foi desse, peraí, Merab, também tá de sacanagem. O Merab já começou também com o papo de falar assim, ele deu uma entrevista semana passada, falando que o risco tá inteiro no O'Malley, a pressão tá inteira nele, porque ele criou essa narrativa de que agora ele é um cara diferente, centrado, família, não faz as suas diversões pessoais, não usa as suas coisas que usava, e que agora ele tem que vir um lutador diferente. Então a pressão tá toda para ele, não para o Merab, sabe? Então os caras já começaram um joguinho mental ali de se automotivar, sabe? Jogar uma pressão pro outro, que eu acho interessante. Agora, fazer uma pergunta aqui, pensando um pouquinho um passo à frente, só para a gente exercitar aqui. Mal gosta da futurologia. Se o O'Malley vence Merab, será que o UFC daria a terceira luta ali já em sequência, Carrano? Cara, é o seguinte, o Matt Serra é muito próximo do Dana White. Eu acho que o Merab até poderia ter argumentos suficientes para poder. Porque se o Sean O'Malley, que, foi campeão e defendeu, sabe? Tipo assim, se o Sean O'Malley mereceu essa disputa, basicamente a lógica ditaria que era isso, né, mano? E agora eu também mereço. E o Merab tá vindo, né? Estaria numa mais defesas, né? Inclusive. Agora, sendo honesto, eu não gostaria, cara. Pra mim, tipo assim, sabe? Isso é outra coisa. Tipo, cara, já passou de hora de andar pra frente, cara. Vamos, não só no peso galo, mas as outras. Sabe, eu acho que esse ano, principalmente, eu tô vendo muita gente tá reclamando bastante, falando, caralho, tá foda. Parece que tá dando uma engasgada. É isso. Tipo, tanto que eles puderem desembolar. Da forma como as coisas estão, nesse nível de. Essa história do John Jones com coisas. Vamos esquecer o passado do Skin, sabe? Passou, perdeu, ganhou, luta mais uma e volta depois. Sabe, o que aconteceu com isso? Antigamente acontecia direto. O cara era campeão, perdia o cinturão, voltava. Tu vai fazer outro Tyron Eliminator. Show de bola. Porque não é chato demais, cara. Fica só esse mesmo dia, com essa mesma coisa, não dá, não. Vocês acham que o timing da categoria tá bom?
Porque, por exemplo, o Peter Yan acabou de aceitar uma luta que não faz o menor sentido para junho. O agiota da Sibéria lá. O mesmo agiota do Renato Moicano. O cara em segundo vai enfrentar o 13º, mas aí tem o Umar. Só que o Umar falou que só está se preparando. Mais prejudicados que já pisaram em outro. Mano, esse maluco rodou sem óleo, velho. Puta que o pariu. Bicho, esse rodou cara de pneu murcho. Ele implorou. Que coisa, que tragédia ecológica. Mas aí sobra o Umar que falou que só vai estar pronto para outubro. Pode ser um timing bom. E sobra o Corey Sandhagen, que é uma luta nova pro. Eu tô pensando isso em caso do O'Malley vencer, porque o Ian seria uma boa revanche, inclusive, porque muita gente acha que o Ian venceu a primeira luta, mas ele vai lutar, não sei porquê. Agora, se o Merab vence, aí tira o Umar da história e aí piora o timing, porque daí o Ian tá com luta marcada e sobraria só o Corey Sandhagen, que eu não acho uma luta tão interessante pro Merab. É nova, mas não é interessante, sabe? Cara, assim, eu entendo esse tipo de coisa, e várias vezes a gente... Mas eu vou ser muito sincero, em muitos casos, a melhor coisa que dá para fazer com uma categoria é deixar que ela se resolva. Porque quando começa a ficar demais, sabe? Às vezes quando você começa a tentar interferir demais, fala, não, pô, mas é porque agora não vai fazer... Você descangalha um negócio. Você resolve agora para complicar lá na frente. Eu dei o exemplo do rodar sem óleo, é completar o fluido lá do radiador com água, vai rodar mais um tiquinho ali, mas depois vai dar merda, entendeu? Não adianta. Às vezes, mas só tem o Corey Sandhagen. Meu, bota ele e deixa ver. Às vezes vai pintar outro contender lá para frente. Porque se ficar nesse vai e volta, se toda vez que alguém perder tiver de voltar ou tiver de subir de categoria, porra, cara, é foda até de acompanhar. É foda até de acompanhar. Ou o campeão vai ter que ficar lutando, vai ter que ficar repetindo todo mundo que ele... Sabe, toda luta acontece 2 vezes, ou então o campeão pega as malas e vai pra categoria de cima. Aí é foda. Não vale nada de cinturão. Isso você não acha que pega um pouco por conta do contexto atual, que é lógico, existe ali a boa vontade do UFC com o O'Malley tem a questão ali, existe uma mística ali por trás que ele fura a bolha, porque ele pega um público gamer mais novo. Maconha a gente não sabe, maconheiro. Né? Às vezes o público dele era esse. Então, às vezes o público dele era o público da Ganza. Esvaziou. O embedded dele bateu menos que o do Belal Muhammad. Eu não sei se ele tá com hype tão alto assim hoje em dia, não. Depois que isso é um termômetro... A métrica do canal do YouTube do UFC esse ano baixou bastante. No geral, não só para ele. É uma métrica muito específica também, né? Tem que ver. E tem uma outra coisa: esse público ele é um público com potencial, mas não é um potencial de imediato e nenhuma de compra de pay-per-view. O Carrano acho que falou sobre isso uma vez no 6º round, se eu não me engano. Não é uma galera que vai lá e vai pagar o pay-per-view, mas é uma galera que furaria a bolha. E aí tem toda a questão da renovação de contrato. Agora a Amazon entrou na jogada também, pelo que parece, né? Saindo notícia, tá Amazon, Netflix, negociação, e a Discovery, que aí entraria HBO, Max e tal. Você não acha que isso também impacta um pouco nesse nível de intervencionismo que rola da organização? Não, cara, eu não tenho dúvida que não só essa ideia de que tem que fazer as coisas, como boa parte do que a gente está vendo, tanto de positivo quanto de... É tudo relacionado com isso, cara. Eu até comentei, claramente essa negociação está sendo mais difícil do que se imaginava. Havia uma expectativa que seria uma caminhada no parque. Ia sair, o contrato ia vir embora e, sabe, pô, 1 bilhão, tá aqui, show de bola, um abraço, cada um vai pro seu canto. E parece que não vai ser bem assim. E aí, obviamente, está se tentando. A própria história do John Jones mesmo, assim, posso estar redondamente enganado. Mas a única coisa que parece, até o McGregor, com essa história do Michael Chandler, que fica toda hora falando, meu irmão, qualquer pessoa que sabe, essa porra não vai acontecer, meu irmão. Sai, síndrome de Estocolmo do caralho, entendeu? Mas assim, são armas, né? Mas é para tentar, exatamente, porque a possibilidade de, quem sabe, um dia, talvez, vir a ter é uma parada, né? É um negócio que você pode vender. A possibilidade de sucesso vende mais às vezes do que a certeza do fracasso, né? Então você não vai queimar seus cartuchos e fazer isso. E me parece que tem toda a influência do mundo. Estão tentando o máximo possível
produzir qualquer tipo de factoide, situação que possa contribuir para essa negociação, que é o objetivo mais importante do ano para eles. Tanto que as outras coisas... Cara, por mais que tenha tido toda essa questão envolvendo o Belal, o Islam, não sei o quê. Já viu um International Fight Week se anunciar tão tarde assim? Os caras praticamente anunciaram um mês para chegar. Esse evento tinha época que dava em março, já tava falando, fulano já tá com cara que vai lutar lá, hein? Aí dava em abril, já pintava a primeira luta. Inclusive, para não contrariar as estatísticas, eu vou falar uma coisa que talvez envelheça mal mesmo, mas eu realmente acho que o John Jones já aposentou e o UFC só não anunciou ainda por causa da renovação. O Carrano tá aí? Fui eu que caí, desculpa. Não, eu vou. Para não contrariar as estatísticas. Não tem, já eu volto, eu saio do Super Nintendo, vai. Você perdeu minha declaração. Para não contrariar as estatísticas. Eu acho que o John Jones já aposentou. Eu acho que o John Jones já aposentou e o UFC só vai anunciar depois dessa renovação de contrato novo. Sim. É que o UFC está trabalhando ali com o forecast, né? Do que o John Jones poderia oferecer se ele lutar com o Aspinall no final do ano para essa negociação. E aí vai ficar nessa lenga-lenga aí. O duro é que a gente fica sofrendo sem saber, quantas famílias estão esperando a resposta dessa luta. Pensa só, o top 5 ali do peso pesado, né? Tá todo engasgado ali com essa situação. O pesado inteiro tá travado. Mas a gente já desvirtuou toda... Mas aplica nesse caso por conta só disso. É porque até essa situação, com certeza, ela se relaciona um pouco mais de novo. Isso aí... E aí, de novo, eu não tô dizendo aqui, veja bem, eles sabem muito melhor do que eu qual que é o objetivo. Como eu falei, o objetivo desse ano mais claro parece ser esse, e é isso que estão fazendo. A estratégia é essa e pronto, acabou. Mas, no caso, pensando assim, no esporte como um todo, não só na parte esportiva, se você só focar aqui no curto prazo, a médio prazo você cria problema. E num eventual, seja no reinado do Merab, ou a manutenção do Merab, ou seja numa volta do Sean O'Malley, se você só tentar arrumar alguma coisa a curto prazo, fatalmente você vai gerar. A gente já viu muita gente boa ficar pelo caminho e não ter oportunidade justamente por conta disso, né? Não preciso... Ronaldo Jacaré, com quantidade de gente que nunca teve oportunidade justamente porque às vezes você chega ali na porta e fica esperando e a oportunidade nunca vai aparecer. Por quê? Porque toda hora tem que fazer um ajustezinho ali em cima. Sim, sem dúvida. E aí, cara, para a gente encerrar aqui a nossa análise apurada, na sua opinião, Carrano, qual que é o resultado da luta, você acha? Não, cara, mas é assim, vencer por método e round, por favor. Sim, não, Kakuri, olha, eu não sou de fazer isso não, mas eu ia falar justamente isso. Eu acho que tem uma possibilidade do Sean O'Malley vencer, tá? Eu achava essa primeira luta já, então eu acho que ele tem a possibilidade de vencer. Mas se você me perguntar qual vai ser o resultado, eu vou ter que falar o que é mais provável, o que eu acredito que é mais provável, eu acho que o Merab vai vencer na decisão 3-2. Mais 3-2, 4-1, num jeito muito parecido. Eu acho mais provável que aconteça. E se você me perguntar, tipo assim, se me desse 50 centavos aqui e falasse, bota ele em alguma coisa, eu botaria nisso, né? Uhum. Seguindo muito da lógica, pouco risco. Não, mas eu não vou falar no contest, né? Você achou que eu ia chegar aqui e falar assim, vai ser no contest, vai cair uma luz lá de cima, majoritário. Vai voar estilhaço pra todo lado. Armlock voador do Merab. Empate majoritário. Joelhada voadora do O'Malley, primeiro round. Você vai inovar? Você vai inovar, o Matheus? Você vai ser ousado? Cara, não, eu só vou contrariar as estatísticas aqui por ser do contra. Entretenimento. Pelo entretenimento. Eu vou me sacrificar em nome do entretenimento aqui. Eu vou de O'Malley nocaute no segundo round ali, meio que uma reprise de Aljamain Sterling. Mas a lógica mesmo é Merab via decisão, isso daí para mim. Mas eu dou o benefício da dúvida. Ele vai falar que é o Merab do jeito que ele quiser, pô. O cara tira, né? O cara já vai tirando. Ele vai decidir na hora como é que ele vai ganhar.
Eu falo sem medo de errar que vai ser Merab 49 e 46 para os 3 juízes. Aliás, um vai dar 48 e 47 se for o Saldamato. E é isso. Se for o Mestrão, vai falar grande round 10-10. Lembra? Pode equilibrar 10-10. Grande round. Não me surpreenderia se fosse um empate, né? Empatezinho seria legal também. Nossa, daí trava mesmo. Eu gosto do caos. Aí ferrou de vez. Eu tô a favor do caos, pô. Nossa, daí aí trava mesmo o rolê. Rapaziada. Mas aqui de novo. Aí pelo menos aconteceu, né? Não foi você que foi lá e fez acontecer. Os caras. Verdade, é o que você falou. Não querendo dar de fanboy do Merab, não, mas o Merab falou que quer enfrentar o Cory Sanhagen em novembro em Nova York. Então o cara quer lutar mais uma vez esse ano ainda. Então isso sim é um campeão ativo. É bom para a organização. Disse ele depois da maior fanboyzice aqui do canal. Disse ele, tweet direto de Tbilisi, na Geórgia. Rapaziada, obrigado aí pelo papo. Carrano, brigadão pela presença, cara. Novo membro aqui já contratado, Lucas Carrano. Próximo episódio tá aí. Renatinho tá bravo, falou que não pode voltar mais não. Já tá cara dele, já tá bravo. Ai, brigadão, cara. Você que acompanhou até aqui, brigadão pela tua presença. Espero que você tenha curtido. Comenta aí, deixa a tua opinião. O que você acha que vai desenrolar para essa luta? Você concorda? Se falamos borracha aqui, segunda parte provavelmente sim. Mas é isso. Brigadão, rapaziada. Até a próxima. Valeu.